voz da resistência preta, eu sou. Quem vai em preta, minha bandeira, eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. O que é comemorado no dia 20 de novembro? Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra. Sabe me dizer o porquê dessa data? Não. Por incrível que pareça, não. Que? Pra falar a verdade, eu nunca parei pra refletir o porquê da data. Até porque, às vezes, eu confundo ela com o dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura. Assim, a data da dia 20 de novembro, data comemorada Consciência Negra, é mais uma forma de luta, de combater o preconceito contra a sociedade negra do Brasil. Também foi onde a data que aconteceu a morte do Zumbi de Palmares, um grande representante das lutas contra a escravidão aqui no Brasil. Eu não tenho os conhecimentos assim tão grandes, né, na área, assim, não sou da área, mas eu sei que é comemorado esse dia por conta da morte, né, do Zumbi de Palmares, né, que o Zumbi foi esse grande líder, né, na comunidade dele. Então ele defendeu os valores, né, os costumes, né, contra a escravidão. Então ele foi um líder realmente, né, e aí, em homenagem a ele, né, a história dele, ao que ele fez, né, é comemorado esse dia. Concepção, o que é o Dia da Consciência Negra? O Dia da Consciência Negra, para mim, na minha opinião, é um dia em que a gente reflete sobre toda a trajetória e sofrimento dos negros no nosso país e aprende mais a valorizar eles. E muito bem, a gente tem mais uma concepção sobre a importância dele enquanto construtores da matriz africana no nosso país, a importância cultural, a importância social, de todo o processo de construção do nosso país. Eu acho que é um dia muito importante, é um dia para a gente lembrar, né, da nossa história. Porque nós somos um país, né, que temos, né, como a gente sabe, toda essa história que envolve, né, a questão da escravidão, dos indígenas. Então a gente precisa, né, relembrar a nossa história. Então é um dia importante, um dia para a gente entender essa questão, né, da escravidão, entender a questão que hoje temos, né, muita coisa, essa questão de racismo, de tanta coisa que a gente tem. A gente precisa, né, combater esse racismo, a gente precisa entender a nossa história, entender que não tem nada a ver essa coisa de ter preconceito. Infelizmente, sabe que o preconceito existe até hoje, né? Por mais que a gente não quisesse, mas a gente precisa justamente desconstruir certas coisas, a gente precisa, enfim, a gente precisa discutir muito. Eu acho que é uma data muito importante, que a gente precisa discutir essas temáticas, né? Da questão aí do negro, né? Especificamente, né? Porque é o Dia da Consciência Negra, a gente precisa especificamente discutir sobre essas questões aí, da escravidão, dos negros, de que eles têm sim que ter os mesmos direitos, não tem nada de diferente, né? Eu até fico meio assim, porque acho que não tem nada a ver mesmo de ter esses preconceitos, porque por que a gente acha que eles não têm direitos ou qualquer coisa do tipo, né? Mas infelizmente na sociedade que a gente vive, como foi, né, culturalmente, como veio acontecendo no país, a gente sabe que tem que ser discutido isso, porque as pessoas têm que entender, né, o valor deles na sociedade, né, deles, assim como os outros, porque infelizmente eles acabaram, né, ficando assim, mas não era nem para ter isso, porque a gente já era para dar desde o início igual, mas claro, eles já vieram assim, né, já tem toda uma história, então já vieram com essa escravidão, com essa desvalorização, e aí estamos assim, né, então a gente precisa realmente valorizar essa data, né, e discutir todas essas temáticas aí. Aí eu vou para outra questão, o que é consciência, né? Porque quando a gente diz Dia da Consciência Negra, mas as pessoas têm essa consciência ou elas não entendem o que é esta consciência. Então, porque quando a gente vai para essa terminologia, a consciência é você ter ciência, é você saber de um determinado assunto, de um determinado conteúdo, de uma determinada temática, né? Então, quando a gente fala consciência negra, então todas as pessoas que estão envolvidas realmente sabem o que é a consciência negra, então é uma coisa que eu acho que a gente deve trabalhar bastante dentro dessa concepção. O Dia da Consciência Negra, vamos supor que ele sumisse, não fosse mais comemorado, ele faria alguma diferença? Tipo assim, eu acho que faria porque tem muitas escolas que chegam nessa data específica que fazem apresentação, essas coisas sobre o Dia da Consciência Negra. Ou seja, tipo, nesse dia
se chegasse esse dia e sumisse o Dia da Consciência Negra, o pessoal não botasse mais, não tivesse mais, eu acho que o pessoal ia sentir falta desse dia, porque eles já teriam feito uma certa rotina quando chegar nesse dia, as apresentações, essas coisas. Aí é um perigo que nós corremos, né, dessa data sumir. Eu espero que com as lutas, eu espero que com as formações dadas nas escolas, tanto de forma tanto informal como informal, que essa data ela não suma, ela não desapareça do nosso calendário, porque, querendo ou não, dentro do próprio calendário escolar de várias instituições, é o momento que realmente para-se para conversar sobre isso, para dialogar e para demonstrar para os nossos alunos e para a comunidade em geral a importância de toda essa historicidade que a gente precisa debater tanto. Se citar algum personagem negro marcante, quem seria? Pra mim, um super-herói. Não sei se tu conhece, acho que é o único Homem-Aranha negro, que é o Miles Morales. Marina, porque ela tem uma importância na questão, primeiro, da força da própria mulher, da mulher negra, e pelas questões ambientais defendidas por ela. Martin Luther King, porque ele foi um mártir, ele foi um marco, né, na luta negra, e que infelizmente foi morto de forma brutal. Tem uma autora que ela documenta muito, ela fala sobre a vivência dela nos Estados Unidos, que ela é uma autora nigeriana, que é a Chimamanda. Também tem a Bell Hooks, que fala sobre se eu não me engano, o nome do livro dela é O Feminismo para Todos, mais ou menos isso. Eu tô começando a ler esse livro. Tem também Angela Davis, que é a clássica, todo mundo deveria conhecer ela. Quanto ao Dia da Consciência Negra que o senhor defendeu nas redes sociais, o senhor continua defendendo? Claro que tem que acabar o Dia da Consciência Negra, que é uma data da qual a esquerda se apropriou para propagar vitimismo e ressentimento racial. Isso não é uma data do negro brasileiro, isso é uma data de minorias empoderadas pela esquerda, que propagam o ódio, o ressentimento e a divisão racial. No que depender de mim, a Fundação Palmares não dará suporte algum a essa data. Vamos revalorizar o dia 13 de maio e o papel da Princesa Isabel na libertação dos negros. Bom, esse vídeo, além de assustador, chega a ser leviano, né? Porque nós entendemos que todas essas datas, tanto o 20 de novembro, que foi agora recentemente, né? Que tem uma relação com a discussão do Dia da Consciência Negra, e o 13 de maio, né, que nós temos aí a questão da Lei Áurea, né, onde vai marcar juridicamente no Brasil o fim, né, da escravidão, da escravização, né, no Brasil. Então, tudo isso, quando a gente fala em 13 de maio, ironicamente, ou acho que propositalmente mesmo, marcado aí pelo discurso elitista e branco, né? É incrível que a gente não percebe o protagonismo, por exemplo, dos mais interessados, né? Que são esses novos cidadãos e cidadãs que vão se livrar, né, desse estigma da escravização, e sim da Princesa Isabel. Então esse é um discurso elitista, aristocrático, né, direitista, vamos dizer assim, já que nós estamos muito com essa discussão na atualidade. E aí a gente percebe que, por exemplo, o 13 de maio ele foi ressignificado, né? Hoje nós temos um dia pontual para as discussões sobre o combate ao racismo. E tudo isso é fruto, né? Nada disso foi dado, tudo isso foi fruto do movimento social negro, né? Tudo isso é resultado. A própria Lei 10.639, né? Então eu costumo dizer que no nosso país os direitos, eles não são dados, nunca foram dados. Todos os direitos foram conquistados. Então uma característica muito comum desse atual governo é colocar pessoas
em cargos de responsabilidade, colocar pessoas que, na verdade, não têm nenhuma relação, né, de competência e de compromisso com esses cargos, né? Então coloca um ministro da educação que quer que a educação se exploda, né? Principalmente a educação de pessoas pobres no nosso país, né? Coloca uma pessoa na Fundação Palmares, um negro, beleza, mas que vai totalmente contra, né, o discurso e o compromisso que de fato a Fundação Palmares tem que ter, né, que é com as comunidades quilombolas, com reconhecimento, com as personalidades negras do nosso país, e é isso. O vídeo desse senhor, né, Sérgio Camargo, eu conheço, já, né, tinha ouvido falar, e o trabalho que ele desenvolve, né, o presidente da Fundação Palmares, no governo Bolsonaro, e ouvir, né, esse senhor falar é muito triste, né, nos causa revolta, indignação, porque a gente vem trabalhando há muito tempo para entender e para fazer com que esse momento da consciência negra, do Novembro Negro, do 20 de novembro, né, ele venha cada vez mais ganhando importância na sociedade. E ver, né, um irmão de cor, uma pessoa negra, falando dessa forma tão, desapropriada, né, sem entender a gravidade do que ele fala, na verdade, né? E a gente entende que muitas vezes, para ele acessar esses espaços de poder que ele julga, né, ter acesso, ele faz aquele discurso que convém geralmente às pessoas brancas que não têm empenho nessa luta, né? Então, o novembro, né, o 20 de novembro, o mês da consciência negra, ele é de extrema importância, né? Refutando aí o que ele fala também no vídeo, que o 13 de maio tem que ser enaltecido, e o papel da princesa Isabel é dar mais uma vez protagonismo ao branco, né? E a gente sabe que o que aconteceu no 13 de maio, né, foi uma grande falácia, foi um grande engodo, foi uma mentira, né? Na verdade, contribuiu para a marginalização das pessoas que eram escravizadas naquele momento. Então, o novembro, né, o 20 de novembro, né, pelo respeito, pela resistência, né, pela lembrança, inclusive, de Zumbi dos Palmares, para quem realmente estuda, se dedica, entende que o racismo no Brasil é algo que existe, né, efetivamente, é um mês super importante, é uma data emblemática importante para que a gente discuta essas questões e, sobretudo, para que a gente tenha esse sentimento de resistência, né, que é para mim o que significa mesmo o novembro, o 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo